sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje eu recebo uma mulher guerreira, uma mãe que cuida do seu filho com muito carinho, uma criança muito especial para ela. E ela vai nos contar um pouquinho da história, dos desafios que ela enfrentou para cuidar do seu filho, depois que ela soube que ele precisava de um cuidado mais especial. Hoje eu converso com a Aparecida Maia, que é a mãe do Ian Maia, né? Bem-vinda, Aparecida. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quero que você me conte um pouquinho da sua história, né? De como como é ser mãe do Ian. Você é de Caratinga mesmo, Aparecida? Sou de Caratinga mesmo. Caratinga mesmo, né? Mesmo. E me conta um pouquinho sobre o Ian, Aparecida. Primeiro, agradecer, né, pelo convite, estar aqui, passando um pouquinho, né, da nossa vivência com a criança especial, que mesmo ele estando já a idade, mas continua sendo uma criança para a gente, né, continua sendo nosso menino. Eu falo muito, eu tive uma gravidez bem tranquila, bem normal, fiz uma cesárea, ele nasceu todo perfeitinho, teve o desenvolvimento dele todo tranquilo, ele andou depressa, ele falou depressa. E a gente nunca percebeu nada de diferente no desenvolvimento dele. Acompanhamento pediátrico, então a gente nunca observou que alguma coisa estava errada. Aí quando foi aproximando a idade de 4 anos, 3 anos e meio para 4 anos, a gente sentiu que ele estava ficando diferente. Ah, você percebeu alguma diferença no Nós percebemos que ele estava com um comportamento que não era o normal dele, não era o típico, porque eu sou mãe de 2, né, uma menina e ele. Aí a gente passeava muito, a gente saía, a gente ia pro jardim e era aquele desenvolvimento normal. Ele brincava de repente, normal, como totalmente criança, né? normal. E aí ele começou com um comportamento diferente. Um dia a gente tentou sair com ele, a gente vai falar assim, uma pirraça que ele pegou, mas não é pirraça, já eram crises e a gente não sabia. Então começou a viver crise. Aí ele não queria sair. Chorava, a gente a gente saía com ele assim mesmo, igual quando a gente estava numa calçada, vamos atravessar, ele não queria atravessar, e mais um choro, aquela coisa, a gente viu que realmente estava acontecendo alguma coisa. Aí, de repente, ele parou de falar. Parou de falar de repente. Aí ele parou de falar que nós vamos procurar uma ajuda, porque não é realmente normal. Não é normal, né? Você, né, como mãe, ficou muito preocupada, né? Imagina. E na época, o meu marido trabalhava numa banca de revista. Aí ele folheando aquela revista Cláudia, eu nem sei se ainda tem essa revista por aí, mas era uma revista e ele vendo uma entrevista de uma mãe. Aí ela contando os detalhes da vida com um filho, e um filho autista. Filho autista. Aí ele pegou e levou essa revista para eu ver. Pessoal, o Ian é autista. Ah, e através da entrevista ele foi começando a observar, pensar nos comportamentos do Ian e percebeu que ele também era autista. Pelas características. Aí eu pensei, vamos procurar uma ajuda. O primeiro passo é a aceitação. Primeiro passo é a aceitação, é sofrido, né? A gente, de repente, ele está ali normal, ele está caminhando, ele é normal, te falando assim, né? O desenvolvimento diferenciado. E, de repente, muda tudo. Como que a gente vai agir? O que a gente vai fazer? Aí surgem muitas perguntas, né? Muitos questionamentos. Muitas dúvidas, porque né? 25 anos atrás... Nossa. Aí a gente ficou, vamos procurar ajuda. Ele parou de falar, vamos procurar uma fonoaudióloga. Aí nós fomos, a fonoaudióloga pegou, e aquele trabalho todo, ela pegou e falou, gente, vou encaminhar para um neuropediatra, porque, pela minha conclusão, ele é autista. E ela nos encaminhou para um neuro. E foi então a fonoaudióloga encaminhou ele para o neuro. Isso. Aí o diagnóstico foi fechado, ele é um autista. E vamos trabalhar nisso aí para ajudar ao crescimento dele, ao desenvolvimento dele. Né? E aí ela nos indicou a APAE. Naquela época, mesmo com toda a dificuldade que tinha de entrar na APAE, era muito difícil. Era muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Há quantos anos atrás? Mais de 20 anos? Né? Mas, né, ele está com 26 hoje, né? Entrou na APAE com 4 anos. Ah, sim. E esse processo, depois que ele foi diagnosticado pelo neurologista, né? Esse processo de aceitação, como que foi para você e para o seu esposo, né?
esse processo? A gente aceitou Aceitou. a síndrome, a gente aceitou que nosso filho era autista. Né? A gente tinha que fazer por ele, a gente não podia ficar, não vamos aceitar, isso aí está errado. A gente aceitou o problema e vamos lutar para ter uma condição de vida para ele desenvolver. Pra viver bem, né? Aí um dia eu ainda até parei com o doutor Leonardo Condé na rua. Ai, doutor Leonardo, meu filho é autista e ele não fala e tal. Calma, ele vai progredir. Você tem que procurar ajuda. Ele tem que ter. Te deu uma ajuda ele tem que ter um tratamento. Aí eu falei com ele, não, a gente conseguiu colocar na PAI. Tá por aí. E ele pegava, assim, eram crises de choro que a gente não entendia, porque ele não falava. É difícil de entender, né? E a gente não sabia o que era o autismo realmente. A gente não sabia, a gente não tinha nada que falasse sobre o autismo, não tinha essa comunicação toda que tem hoje. Hoje a gente vê, né? O autismo está aí. Mas naquela época era muito difícil. Então a gente aprendeu a lidar com ele pela PAI. Né? Então a PAI, através dele ter entrado na PAI, começou a ser um pouco mais fácil, né? A senhora recebeu o suporte, né? Um suporte que a gente precisava. Um suporte que a gente precisava. Naquele momento ali, e foi muito desgastante. Eu sou professora, então eu saía cedo para trabalhar. O meu marido também trabalhava fora, tinha quem tomava conta das crianças. Aí o meu filho parou de dormir, ele não dormia de noite. Ele ficava aceso, elétrico, corria para cá, corria para lá, aquela coisa toda. Um dia chegamos, eu e meu marido, a uma conclusão. Alguém tinha que parar de trabalhar para cuidar dele. Aí ele pegou porque é difícil, né? Ficar sem dormir depois. Não, eu trabalhava na parte da manhã. Aí meu marido, não, eu fico com ele. Eu fico com ele. Aí foi que ele começou ele ficava acordado com o Ian, e o Ian não dormia até amanhecer o dia. Tinha dia que 7, 8 horas da manhã ele apagava, daí a pouco ele já acordava, já ia pulando, já ia... E foi assim, bastante tempo. Bem difícil, bem estressante. Foi bem difícil esse processo, esse início, né? Sim. Esse início. E eu falo assim, se a gente não aceitar, como que vai, né? Aí a gente foi, vamos na PAI, ele com aquela, as terapias todas, a psiquiatria, né? Tudo, fonoaudiólogo, tudo contribuindo para o desenvolvimento. Lá tem uma equipe, né, especializada para cuidar de todas as áreas. E é bem desafiador. Ser mãe é desafiador, né? Com certeza. E cuidar de um filho, né, autista tem muitos desafios. Para as mães aí que estão assistindo a entrevista, né, que talvez está passando por esse momento, né, nesse início, talvez foi diagnosticado recentemente, está passando por esse momento. Qual que é a palavra que a senhora dá para elas, assim, para elas continuarem? Olha, aceitação em primeiro lugar. Muito carinho, muito amor, porque a gente tem que entender, sabe? Sim. Então, o primeiro lugar é a aceitação. Se você não aceita seu filho com a síndrome que ele tem, não importa se é autismo, qualquer síndrome, que for, né? Tem que ter aquela aceitação. No caso, hoje a senhora ele continua na PAI desde desde os 4 anos de idade. Continua na PAI. E aí hoje a senhora sempre está com ele nesse processo aí, nesse cuidado, né? Lá acompanhando. Sim. Continua com esse acompanhamento lá. Com certeza. Hoje, o que ele faz lá, assim? Hoje ele participa de oficinas terapêuticas, oficinas de esporte, tem natação, é um desenvolvimento. A PAI hoje, ela está com um trabalho maravilhoso voltado para o autista. Que bom, né? Lá, agora, hoje, temos nossa clínica do autista, que pega eles desde pequenininho. Funciona na Raul Soares. As oficinas funcionam no Monte Líbano. E o pessoal muito especializado, muito competente, todo mundo muito dedicado, sabe? E eu vou destacar aqui um professor que meu filho ama, e eu acho que todos ali são apaixonados, o tio Diógenes. É mesmo? Que a dedicação desse professor,
Eu acho que com pouco tempo que meu menino está com ele, eu acho que uns 2 anos, se não me engano, ele teve um salto tão grande que chega, o olho desse professor chega a brilhar. Ele trabalha com amor, aquela dedicação. Então, uma pessoa que é pai que... outro dia eu falei isso, a pai hoje é o tio de ódios. Apesar de todos são excelentes, mas a gente tem que destacar porque o trabalho dele é muito, 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 muito bom. E seu filho ama ir lá? Demais, ama demais. Estar lá, os amigos que deve ter feito lá? Ele é assim, ele não conversa. Ele fala de tudo, ele fala de tudo. Ele eu não me lembro a idade, mais ou menos uns 10 anos, ele aprendeu a falar inglês. Ah, tá. Então ele fala perfeitamente. Fala de tudo. Ele fala de tudo. Ele não tem diálogo. Ah, tá. Ele não sabe fazer amizade, tipo de conversar com alguém. Agora ele sabe quem gosta dele, quem não gosta. Ele sabe direitinho. Ele olhar uma pessoa, se ele afastar, ele sente que aquela pessoa tá meio... Ele afasta. Interessante, né? E desde pequenininho, desde que ele voltou a falar, a gente fala muito, ele lê de tudo, ele mexe no computador com uma destreza que... Eu vou te falar uma coisa. Isso aí te dá alegria, né? E ele é assim, quando ele vê alguma coisa, ele acompanha a programação da Rede Globo todinha. Ele sabe o que vai passar hoje, o que vai passar amanhã. Ele sabe de tudo, tudo, tudo. Ele acompanha, ele pede a minha filha para baixar alguma coisa ou outra. Tipo, ele pediu para ela baixar Globoplay, porque ele acompanha jornal, séries... Ele acompanha tudo, novelas antigas, ele gosta de assistir desenhos, ele gosta de tudo. Deixa eu te perguntar, o que você acha que na sociedade falta? Falta algum suporte, assim, né, em relação ao autismo, por exemplo, que tem crescido? O que a senhora acha que falta na sociedade hoje? Apesar de estar bem melhor, tem um caminho muito longo, muito longo. Conscientização. Sabe? Muito. Leis que protegem, leis que... Igual, eu vou dar o exemplo do meu filho. A gente está lutando para aposentá-lo. E a gente não consegue. É barrado. Sempre que a gente tenta, tem que entrar na justiça para tentar conseguir a aposentadoria dele. Porque ele depende da gente. Ele não tem uma vida independente. Ele faz as coisas, ele almoça, ele come sozinho, ele anda e tal. Ele não anda na rua sozinho, mas ele tem a parte dele independente, mas ele tem muita coisa que depende da gente. Então, falta isso. Falta mais conscientização, falta mais leis que protejam o nosso autista. Então, é esse suporte que a senhora acha que pode melhorar, né? Tem que melhorar, né? Tem que ser mais falado, mais visto o que é o autismo. A sociedade tem que entender o autista. Verdade. Então, que as pessoas que estão nos assistindo agora, né, dona Aparecida, que possam se conscientizar, né, que o autismo, a criança com autismo, ele vai ser cuidado, né, mas é preciso que a sociedade se conscientize mais, né, de dar esse apoio, esse suporte aí, né. E é preciso tanto para a criança quanto para ele já é um rapaz, né? Mas a família precisa desse suporte, né? Porque ele não tem condição de trabalhar. Porque o autismo tem vários graus, né? De autismo. Alguns podem ter até condições de trabalhar, pode. Tem muitos trabalham, muitos estudam, sabe? E a gente vê, o que falta é isso, é a sociedade se conscientizar mais, estar mais voltado. E a família também, igual você falou, a família também precisa de um suporte. Nós precisamos, na época, porque a gente não tinha ideia do que seja, né? Então, a família hoje recebe esse diagnóstico, é estressante, é angustiante, assusta. Porque até saber o caminho a seguir, né, para chegar no momento lá de ter um tratamento adequado, né? É bem difícil esse caminho, né? Esse processo aí. Porque a partir do momento que a criança é diagnosticada, ele passa pelo processo de
do acompanhamento, de né? acompanhamento. Qual medicação, se vai precisar, isso tudo o médico, ele dá essa orientação, né? Tudo é passado. É igual eu optei por deixar meu filho na PAI e lá ele teve todo o suporte. Todo o suporte. Lá na PAI já deu esse suporte aí de se ele, de saber se ele precisaria de medicação ou não. Eles deram todo esse suporte. Isso, todo esse suporte. Ele nunca precisou de medicação. Que nunca precisou. Apesar de ser muito agitado, eu chegava perto do médico e falava, ai, o Ian é muito agitado. Te incomoda? Eu disse, não incomoda não, mas ele fica muito agitado. Não medica. Não medica. Hoje sim, ele é medicado. Apesar de que ele dorme bem, ele é muito tranquilo, mas tem dia que ele fica mais agitado. Aí entra a medicação. Aí, no caso, lá na PAI mesmo, dá esse suporte. O médico, já tem um médico lá? Já tem o psicólogo, psiquiatra. A gente vai, receita, a gente já tem o suporte. E como a senhora mantém essa esperança, né, esse otimismo dessa mãe que cuida com tanto carinho, com tanto amor, né? Desse filho que, a senhora, como a gente que é mãe, a gente ama os filhos da mesma forma, né, todos. Mas tem aquele que precisa de mais suporte, né? Qual é a mensagem que a senhora passa aí de esperança para mães, né, que estão passando por esse momento também? Muita fé. Muita fé, né? Muita fé. Primeira coisa. Muita fé. A família dando suporte, a família, igual você falou, o amor é o mesmo. Eu tenho a minha filha, eu tenho o meu filho, mas ele precisa um pouquinho mais. Então isso aí, ela entende, sempre me ajudou muito, é uma companheirona, uma filha de ouro, e sempre está ali com ele também, sabe? Os dois se gostam muito. Que bom, e a gente tem que ter muita fé. Muita fé, né? E muita fé em Deus para saber cuidar da melhor forma, né? Para que ele possa ter uma vida mais tranquila, né? Isso é muito bacana. Então, dona Aparecida, eu agradeço muito a senhora por ter aceitado nosso convite para falar um pouquinho do Ian, né? Como que ele é assim hoje? Ele conversa muito com a senhora? Ele fala muito do que ele sente? Como que é? Ele não fala, ele não conversa, mas a gente sente um carinho muito grande. Igual com a gente. Se eu estou num momento assim mais quietinha no meu canto, ele vem, passa a mão. Ele gosta muito de olhar no meu olho, sabe? Ele é muito carinhoso. Com a minha menina, ele abraça a irmã, fica abraçadinho, gosta de ficar com ela. Ela liga a televisão para ver alguma coisa, ela trabalha, no final de semana está em casa. Se ela vai ver alguma coisa, ele deita no colo dela, vai assistir. Então ele é muito, muito carinhoso, muito tranquilo. Isso é um gratificante, né? Sabe, ter cuidado dele esse tempo todo e agora receber esse carinho dele. Isso é muito bom, né? Gratificante. Com certeza. Dona Aparecida, muito obrigada, tá? Que Deus te abençoe, continue te iluminando, né? Te dando sabedoria para cuidar do Ian, né? Com esse carinho que você tem tido com ele. Deus possa continuar abençoando sua família, tá bem? Muito obrigada. Amém. Prazer foi meu estar aqui. Gente, vocês que estão nos assistindo, muito obrigada pela sua atenção. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.